que 13 anos depois, a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, ainda está encoberta por mistérios. Os assassinos foram presos, mas não se conhece o mandante do crime que chocou o Brasil. Esta é a imagem mais recente de Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, um homem que há anos foge das câmeras. Ele sai pouco de casa, mas foi flagrado pela nossa equipe quando deixava uma clínica onde passa por um tratamento de saúde. O suspeito número 1 de ter encomendado a morte do melhor amigo. Uma caminhonete perfurada a bala. 2 dias depois, o corpo. Parecia o cenário de um crime comum, ou era apenas para parecer que fosse? Uma manhã de domingo, 20 de janeiro de 2002, o corpo de um homem é encontrado numa estrada de terra. Era uma descoberta que mudaria a história de uma cidade e abalaria o país. A estrada de terra fica aqui em Juquitiba, na Grande São Paulo, a mais de 100 quilômetros de Santo André. Um lugar de difícil acesso que ganhou a capa dos jornais quando a identidade da vítima foi revelada. O homem morto a tiros, encontrado por moradores da região, foi deixado aproximadamente nesse ponto. O corpo era de Celso Daniel, o então prefeito de Santo André e uma figura em ascensão no PT. A partir daí, o caso começa a ter projeção. A cada interrogatório, a cada prisão, o crime ganhava novos contornos e o mistério em torno dele só crescia. O que se sabe até agora é que o caso sempre foi cercado de dúvidas e nunca chegou ao fim. Os assassinos foram presos, mas o homem acusado de ser o principal mandante do crime, Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, não foi julgado até hoje. Parte do processo foi anulada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Interrogatórios, depoimentos, perícia, tudo vai ter que ser refeito agora a pedido da defesa. O assassinato cercado de mistérios revelou um perigoso jogo de corrupção, poder e contradições, seguido de uma série de mortes de testemunhas a acusados do crime. Afinal, era crime político ou assassinato comum? Se você O líder do PT, Lula, e o ex-presidente Fernando Henrique acertaram a entrada da Polícia Federal no caso. Trabalho vergonhoso que a Polícia de São Paulo fez. Foi uma vergonha aquele trabalho lá. Diferentemente da polícia, para a família de Celso Daniel, o prefeito foi mesmo vítima de um crime político, motivado pelo esquema de propina de Santo André. Bruno Daniel conta o que ouviu de Gilberto Carvalho, então braço direito do prefeito e futuro chefe de gabinete da Presidência da República. Foi na missa de 7º dia de Celso Daniel. Ele era um intermediário, né, para levar dinheiro para a campanha para o Partido dos Trabalhadores. Ele chegou a relatar para nós, na data da cerimônia de 7º dia da morte do Celso, que levou, numa das vezes, R$1.200.000 para o José Dirceu, que era então presidente do PT, no seu Corsinha preto. Levou dinheiro sozinho, sem segurança, ficava com medo de fazer isso. Então ele era um intermediário nesse processo. O outro irmão de Celso Daniel estava junto na cerimônia e ouviu a mesma história. O Gilberto falou para mim que o que ele tinha arrecadado, em torno de R$1.200.000, ele encaminhava para São Paulo, para a campanha da Marta e para a campanha nacional do PT, para a presidência da República. O ex-ministro José Dirceu negou qualquer envolvimento no caso Celso Daniel e disse que o Supremo Tribunal Federal arquivou as denúncias do Ministério Público apresentadas contra ele. O ex-ministro Gilberto Carvalho negou todas as acusações e disse que nada foi comprovado contra ele até agora. A ex-ministra Marta Suplicy também não quis comentar as acusações. Bruno Daniel e João Francisco admitem que o irmão sabia da arrecadação de propina em Santo André para campanhas políticas. Bruno acredita que Celso Daniel se rebelou quando descobriu os desvios. Quando você tem uma espécie de esquema irregular de arrecadação de recursos e
parte desses recursos passa a ser desviada para fins pessoais, você passa a ser e se a pessoa discorda disso, você passa a sofrer riscos. A família do prefeito foi ameaçada por criminosos durante as investigações do caso. Com medo, Bruno teve de deixar o Brasil. Mas era um negócio horrível, né? Eu chegava para dar aula na PUC com um camburão atrás de mim, com gente com metralhadora e tal, e os caras me esperando na saída para me acompanhar até em casa. E era inclusive um pouco difícil de ter plena confiança neste esquema de segurança da polícia. Apesar das ameaças, os irmãos dedicaram esforços para ajudar a descobrir o mandante do assassinato. Com o surgimento de indícios, os promotores decidiram fazer uma nova investigação e concluíram que Celso Daniel foi vítima de um assassinato planejado. Denunciaram o empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, como mandante. Ele era ex-segurança e amigo do prefeito. Na época, Sombra falou sobre a suspeita e chorou. Tem que prender os assassinos. Porque se não prender os assassinos, vale tudo. Vale tudo. Vale jogar a minha relação de 14 anos com o meu amigo no lixo. Sombra passaria de amigo a suspeito depois de um encontro neste restaurante nos Jardins, bairro chique de São Paulo. 2 dias antes da morte de Celso Daniel, os dois jantaram aqui. Celso Daniel e Sérgio passaram exatamente 2 horas dentro do restaurante. Aqui fora, segundo as investigações, esperaram menos de 1 minuto, até que o manobrista pegasse a caminhonete dentro da garagem. Sérgio, que tinha conhecimento de segurança, sentou no banco do motorista. Os dois seguiriam para Santo André, no ABC Paulista, mas o carro nunca chegou lá. O depoimento de uma testemunha revela que 3 carros seguiram o veículo do prefeito. O segurança de uma lanchonete contou que viu a caminhonete passar em alta velocidade e logo depois os 3 carros. Sérgio Sombra fez o caminho mais longo para voltar a Santo André. Segundo as investigações, o objetivo era passar perto do trailer da mãe de um dos criminosos, onde a quadrilha estaria reunida à espera de um sinal, uma piscada de faróis. Os presos disseram à polícia que seguiam um empresário numa caminhonete vermelha, que saía do CEAGESP, a Central de Abastecimento do Estado, um lugar bem distante do local do crime. Eles contaram que se perderam da suposta vítima e pegaram o prefeito de Santo André por engano. O carro em que Celso Daniel estava foi seguido até esta rua, na zona sul de São Paulo. Aqui, o então prefeito de Santo André foi sequestrado por 11 homens armados. Sérgio Sombra, que estava ao volante do veículo, foi liberado sem nenhum ferimento. A polícia tratou o crime que aconteceu aqui como um sequestro comum. Mas detalhes ainda geram dúvidas. 13 anos depois, muitas perguntas sobre esse acontecimento ainda estão sem respostas. Quem ouviu o tiroteio conta que foi tudo muito rápido. Eu joguei no chão e eu não sabia de onde vinham os tiros. As investigações apontaram que Celso Daniel conseguiu fugir da quadrilha por 3 quilômetros até o carro dirigido por Sombra bater em outro veículo. A caminhonete parou e foi cercada pelos 3 carros, um sedã, uma outra caminhonete e um veículo menor. 11 homens armados teriam descido e obrigado Celso Daniel a sair. Logo depois, o prefeito foi levado pelos criminosos. Sérgio Gomes da Silva ficou ali. Mas por que ele foi poupado? Contradições e detalhes do que aconteceu no dia do sequestro deram início a um imenso quebra-cabeças. Nós remontamos a cena do momento em que Celso Daniel foi levado pelos criminosos. Usamos como base os depoimentos usados no processo para recriar a história. Segundo a perícia, os criminosos atiraram no vidro para parar o carro, mas quase todos os disparos atingiram o lado do passageiro, onde estava Celso Daniel, e não do lado do motorista. Uma testemunha contou ter visto Sérgio ao celular com uma arma na mão depois do crime, mas não havia tiros de dentro para fora do carro. Sombra disse que parou o veículo porque o pneu foi furado por um disparo e que em seguida o carro morreu. Mas a perícia revelou que se tratava de um carro automático e que o tiro furou o pneu com o veículo já parado.
Uma ligação feita para a polícia naquela noite revela que houve uma sequência de tiros no local. Aqui na Fontana Bezerra? Isso. Então, nossa, tá o maior tiroteio aqui. Outra ligação registrou um disparo único depois do tiroteio. Oi, tem um carro aqui na minha rua que os ladrões deixaram e ele tá bem na subida sozinho. A esquina com a Bajiba? É, acho que teve até tiro. Vem. Tá lá. Mas se a perícia provou que não havia problemas no carro blindado do prefeito, como as travas da porta abriram? Essa pergunta ficou no ar até hoje. O local em que ocorreu o arrebatamento do Celso Daniel fica a 100 metros de um distrito policial e a 150 metros de uma polícia rodoviária estadual. 100 metros de distância. Né? É só seguir na marcha do veículo e parar no distrito policial. Né? Era muito simples evitar o sequestro de Celso Daniel. E ele ficava tentando dar uma versão que justificasse o injustificável. Mais de 13 anos depois, voltamos ao local do sequestro. Muitos moradores se lembram daquela noite. Estava deitado no sofá, né, cochilando, aí eu vi os tiros. Aí quando eu saí que vi a batida, olhei assim, eu falei, o cara estava com a arma na mão. Encontramos uma testemunha do sequestro que nunca havia sido ouvida. É este rapaz, um jovem de 20 anos. Na época do crime, era uma criança, mas lembra bem o que aconteceu. Naquela noite, ele ouviu tiros e foi correndo para a rua. Revela ter visto o homem que abriu a porta para o prefeito ser arrancado do carro. O jovem, que não pode ser identificado, conversou com a nossa equipe. Qual foi a primeira coisa que você viu quando você saiu de casa? Assim que eu saí de casa, primeiro eu pulei na vizinha, eu vi abrindo o carro do passageiro, o motorista abrindo o carro do passageiro, e um monte de pessoas em volta, pegou e tirou ele do carro e colocou no carro da frente. Aí seguiu os dois, o motorista saiu do carro e ficou falando normal no telefone. Estava armado? Sim, com a arma aqui na cintura, do mesmo jeito que está aqui agora. O Ministério Público Paulista aguarda o depoimento do jovem, que agora pode ajudar nas investigações. Os promotores esperam que o acusado de ser o principal mandante do crime seja condenado no processo, que se arrasta até hoje. Sombra não quis gravar entrevista. Ele já foi denunciado em mais 2 ações criminais da promotoria por corrupção e fraude em licitações, com outras 2 pessoas. O então secretário de Serviços Municipais de Santo André, Klinger de Oliveira Souza, e o empresário Ronan Maria Pinto. Ronan é sócio de empresas de ônibus, construção civil e coleta de lixo na região e dono de mais de 40 contratos com a Prefeitura de Santo André. Segundo o Ministério Público, eles estariam desviando dinheiro de um esquema ilegal comandado pelo prefeito Celso Daniel, milhões de reais que seriam destinados a campanhas políticas, mas que fizeram o trio enriquecer em pouco tempo. Em determinado momento, ele percebeu que os integrantes dessa quadrilha desviavam recursos em proveito próprio. Então, essa posição dele de desarticular uma quadrilha que era muito lucrativa gerou insatisfação dos membros da quadrilha. Dentre os membros estava o Sérgio Gomes da Silva. O empresário Ronan Maria Pinto negou as acusações. O ex-secretário de Serviços Municipais de Santo André, Klinger de Oliveira Souza, não retornou os contatos. A deputada Mara Gabrilli é filha de um dos empresários de ônibus que pagavam uma taxa ilegal para a Prefeitura de Santo André. Ela conta que, na época, o pai era obrigado a pagar para a quadrilha. Mara lembra que Sombra era o homem da cobrança. Ele chegava armado, ele jogava o revólver em cima da mesa e falava, e aí, cadê a caixinha? Era de forma truculenta. E, às vezes, o Klinger ia junto. E o Klinger usava a arma no tornozelo. O destino inicial do dinheiro eram as campanhas políticas. Havia um esquema de arrecadação de recursos para financiar campanhas eleitorais de partidos políticos. Em primeiro lugar do PT e de aliados também. O PT não quis se manifestar. Sérgio Sombra aproveitou todos os recursos na justiça. Mas foi só por isso que ele não foi julgado até hoje. A demora nos casos que envolvem a morte de Celso Daniel, ela é ímpar. Eu nunca vi na minha carreira tanta demora para julgar esses processos. O empresário pode ser a chave que falta para fechar o mistério. Desde que as investigações começaram, 10 personagens dessa história já morreram. Outros ganharam prestígio e apareceram no cenário político nacional. Seria uma coincidência? Qual é a relação de cada uma delas com a morte do prefeito Celso Daniel?
O repórter Leandro Stoliar conta como foram os momentos que antecederam o sequestro do prefeito de Santo André e um erro grave logo no começo das investigações do crime. Um assassinato, um esquema de corrupção e muitas contradições. Mas de uma coisa o Ministério Público tem certeza: Celso Daniel foi vítima de uma execução encomendada. Só que 13 anos depois do crime, os promotores de São Paulo ainda tentam juntar as peças do quebra-cabeças para provar a tese. Procuramos personagens que foram vítimas da trama complexa e cheia de mistérios. Mas o que um piloto de helicóptero e o dono de um restaurante tem a ver com a morte do prefeito de Santo André no ABC Paulista? Falaram especificamente que eu tinha matado o Celso Daniel e certo? Sequestrador, rapaz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É imperdoável o que fizeram comigo, imperdoável. Eu estava à mercê de 2 caras armados e os caras comandavam a situação toda. Para entender a ligação é preciso voltar no tempo. 2002, o corpo do prefeito de Santo André é abandonado numa estrada de terra em Juquitiba, na região metropolitana. A polícia dá início a uma investigação comandada pelo delegado Romeu Tuma Júnior. Os investigadores descobrem que Celso Daniel foi sequestrado por uma quadrilha da comunidade do Pantanal, na zona sul de São Paulo, e foram atrás do cativeiro para tentar achar pistas que levassem aos criminosos, mas prenderam as pessoas erradas. No caminho para tentar encontrar o cativeiro de Celso Daniel, os investigadores passaram por essa estrada, que liga São Paulo a Juquitiba, onde o corpo do prefeito foi encontrado. Daqui de cima, eles viram 2 carros estacionados nesse restaurante. Eram da mesma cor e modelo daqueles vistos por testemunhas no local do sequestro. O nome do restaurante também se revelaria uma outra coincidência: Pantanal, o mesmo nome da comunidade de onde saiu a quadrilha. Os policiais então decidiram entrar e prender todo mundo que estava lá dentro. Seu Elino era o dono do pesqueiro Pantanal e levou um susto quando os policiais chegaram. Chegou os 4 Commodoro pretos, sem placa, tudo com vidro fumê. E já desceu de dentro do carro, mão para a cabeça, todo mundo. Aí o turma me perguntou quem que era o dono do estabelecimento. Eu falei, sou eu. Este documento comprova que seu Elino foi preso na época por porte ilegal de armas e formação de quadrilha. Segundo os policiais da Delegacia Seccional de Taboão da Serra, o pesqueiro Pantanal era utilizado pela quadrilha como cativeiro do prefeito Celso Daniel. Seu Elino diz que usava arma para se defender e o porte estava vencido há 1 mês. O comerciante conta ainda que o então delegado de Taboão da Serra na época, Romeu Tuma Júnior, tentou fazer um acordo para soltá-lo. Eles queriam 50 mil reais para poder abafar tudo, que foi um engano, que me prenderam sem ter certeza que era eu, certo? Foi um engano, nós dá 50 mil, sorte você e o seu trio, não foi trio não, você e a sua máfia. A versão da polícia era de que neste local ficava o cativeiro do prefeito. Até isso foi forjado, segundo ele. 2 investigadores compravam os marmitex com o mesmo carro, um dos mesmos carros, um Commodoro preto sem placa, certo? Comprava 8, 10 marmitas. E jornal. Que ali era o cativeiro que deixou o Celso Daniel. Na verdade, o prefeito foi mantido refém a quase 20 quilômetros daqui, na época, um local abandonado. Celso Daniel foi trazido para essa rua sem saída no interior de Juquitiba. Segundo testemunhas, foi aqui nessa casa que o prefeito de Santo André foi mantido em cativeiro. Ele dormiu aqui pelo menos 1 noite. Testemunhas disseram que ele foi trazido por homens armados e entrou por aquela porta ali, pela porta da frente, que já mudou nos últimos 13 anos. De lá para cá, uma nova família mora aqui e reconstruiu tudo o que foi deixado no dia do crime. O porão que havia na casa foi aterrado e os colchonetes e roupas de cama do cativeiro foram queimados. A investigação sobre a morte de Celso Daniel, concluída em 2 meses, foi questionada pelos promotores do caso. Eles pediram uma nova investigação que ficou a cargo da delegada Elizabeth Sato, mas ela encerrou o caso num relatório de apenas 5 páginas, com a mesma conclusão anterior: crime comum. Sato, atual chefe da Delegacia de Homicídios de São Paulo, também preferiu ficar em silêncio. Concluindo rapidamente a investigação, sem realizar diligências básicas,
como, por exemplo, a quebra do sigilo telefônico desses integrantes da quadrilha, para verificar se eles falavam a verdade, a polícia concluiu pela uma versão de um crime comum e um crime sem nenhum planejamento, né? Seria um sequestro realizado, né, a olho. Depois que a justiça decidiu libertar seu Elino por falta de provas, a polícia chegou a pedir o indiciamento de 11 pessoas. O Ministério Público acatou apenas 7 deles. A verdadeira quadrilha da favela Pantanal foi condenada pelos crimes. Mas uma nova investigação da promotoria chegou à conclusão que havia um mandante e denunciou o Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, como o principal suspeito de encomendar a morte do prefeito de Santo André. Mas ele nunca foi julgado. Sombra não quis gravar entrevista. Hoje responde em liberdade. Parte do processo foi anulada e voltou à fase inicial. O Supremo Tribunal Federal, como um todo, entende que houve um cerceamento de defesa com relação ao Sérgio Gomes da Silva, porque naquela oportunidade não foi dado chance aos seus advogados de questionarem os demais corréus sobre o que, como, a circunstância em que aquilo havia ocorrido, né? Uma série de dúvidas e coincidências revelaram mais do que um simples assassinato. Levantaram suspeitas sobre um esquema de corrupção na prefeitura de Santo André. Donos de empresas de ônibus pagavam taxas à quadrilha. O dinheiro seria para financiar campanhas políticas. E era uma quadrilha que dominava a maior parte desses serviços, né? Veja que a mesma pessoa que realizava transporte, fazia coleta de lixo e fazia obras públicas. Na CPI dos bingos, que também apurou o caso, a deputada Mara Gabrilli questiona o ex-ministro Gilberto Carvalho. Isso não incomoda o senhor, que presenciou, o senhor era braço direito desse prefeito. O ex-ministro Gilberto Carvalho não quis gravar entrevista. Para a família de Celso Daniel, o prefeito descobriu que Sombra teria passado a desviar o dinheiro da propina. O Gilberto Carvalho enviou um conjunto de documentos ao Celso que apresentava indícios de enriquecimento ilícito dessas pessoas. 2 dias depois do sequestro, Celso Daniel foi encontrado morto. Uma imagem que rodou o mundo. Irã Moraes foi o primeiro agente funerário a chegar no local e reconhecer que a vítima era o prefeito de Santo André. Irã foi morto quando colocava compras no porta-malas do carro. O agente funerário foi surpreendido aqui e levou 2 tiros a queima-roupa. Os investigadores concluíram que o assassinato foi motivado por uma disputa entre funerárias. A polícia declarou que a morte do agente funerário e do prefeito de Santo André são coincidências, mas depois dele, outras 9 pessoas morreram e todas tinham alguma ligação com o caso Celso Daniel. O segundo laudo feito no corpo comprova que o prefeito foi torturado pelos criminosos. O documento é assinado pelo médico legista Carlos Delmonte Printes. O legista foi encontrado morto de madrugada no chão do escritório onde costumava trabalhar até tarde. A perícia atestou morte por asfixia provocada pela ingestão de medicamentos. A polícia concluiu que o médico se suicidou, mas 2 meses antes de morrer, Carlos Delmonte havia recebido um pedido do Ministério Público para elaborar um laudo complementar sobre a morte de Celso Daniel, mas morreu antes de terminá-lo. Celso Daniel e Sérgio Sombra jantaram neste restaurante momentos antes do sequestro. O garçom que trouxe a comida naquela noite morreu num assalto meses depois. O homem que testemunhou o assassinato também morreu. Segundo testemunhas, no dia do sequestro, Celso Daniel e Sombra foram perseguidos de carro até esta rua na zona sul de São Paulo. Aqui, a caminhonete blindada dirigida pelo ex-segurança bateu em outro veículo antes de ser atingido por vários tiros. Em seguida, foi cercada e o prefeito arrancado de dentro por criminosos armados. Sérgio Sombra foi poupado e liberado sem ferimentos. O dono de um bar na região ouviu os disparos e prestou depoimento como testemunha do caso. Voltamos ao local do crime para falar com o comerciante, mas ele também morreu. Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, era o braço direito de Celso Daniel na prefeitura de Santo André. Mas qual seria a ligação dele com a quadrilha da favela Pantanal, presa por matar o prefeito? Dionísio Aquino Severo, um especialista em sequestros e apontado pelo Ministério Público como uma peça-chave no plano.
O vice-prefeito de Celso Daniel no primeiro mandato em Santo André, José Cicotti, disse em depoimento na época que viu os dois juntos na prefeitura. Viu o Dionísio junto com o Sérgio e com mais umas 30 pessoas. O vice-prefeito também morreu. Segundo o Ministério Público, Dionísio Aquino Severo foi escolhido por Sombra para comandar o sequestro de Celso Daniel. O criminoso cumpria pena neste presídio em Guarulhos, São Paulo. Mas como escapou de lá para praticar o crime? Foi assim, pelo ar, que o criminoso conseguiu fugir. Lembra deste homem, lá do início da reportagem? O Dato é piloto de helicóptero e também é um personagem dessa história. Ele foi sequestrado por criminosos e obrigado a fazer um resgate dentro de um presídio. Ele tirou de lá o mesmo criminoso que participou do sequestro do prefeito Celso Daniel. Dato, nessa hora, você ficou nervoso, claro. Muito nervoso. Mas eu tinha que controlar a situação. Eu não podia me deixar envolver pelo nervosismo, porque eu estou voando um helicóptero. Então eu tinha que administrar aquilo da melhor maneira possível. Os clientes bem vestidos de um voo panorâmico eram, na verdade, criminosos armados. E Dato teve que pilotar sob ameaças, num voo arriscado. Foi um resgate perigoso, arquitetado pela quadrilha. Uma fuga cinematográfica do presídio. Cara, eu não olhei vento, ou não olhei se tinha fio. Eu meti uma curva para a esquerda, já na direita, entrei no meio de 2 pavilhões e toquei naquela quadra que eles tomam sol. Mas não posei 100%. Encostei os esquis no chão e deixei só aliviado no comando. Eles abriram a porta e entrou um passageiro. Quando entrou um passageiro, eu iniciei a decolagem na vertical. Aí o que estava à minha esquerda colocou a arma no meu rosto e falou, volta, volta. Eu voltei e entrou a segunda pessoa. A segunda pessoa era Dionísio. O piloto Dato tem 38 anos de profissão, mas era a primeira vez que se via entre a vida e a morte. Eu era o comandante da aeronave, mas eu não era o comandante da situação. Quem comandava a situação eram os caras armados. O bandido foi resgatado na véspera do sequestro do prefeito Celso Daniel. Dionísio foi preso 3 meses depois do assassinato em Alagoas, Maceió. O principal suspeito de chefiar o sequestro do prefeito foi trazido de volta para São Paulo. Assim que chegou, Dionísio teria prometido contar à polícia tudo o que sabia sobre o crime, mas a promessa nunca foi cumprida. Dionísio morreu antes de esclarecer a verdade sobre a morte de Celso Daniel. 2 dias depois de ser preso novamente, o sequestrador, resgatado da cadeia de helicóptero, foi assassinado atrás desses muros. Dionísio foi surpreendido pelos assassinos no momento em que conversava com o outro preso, José Edson da Silva, condenado por participar do sequestro do prefeito. O teor da conversa entre os dois nunca foi esclarecido. Segundo a polícia, Dionísio foi assassinado com 60 facadas durante uma suposta rebelião no presídio. A morte dele foi mais uma da série. Dionísio seria uma peça-chave nas investigações. Então, quando tem queima de arquivo, é necessário investigar mais, que foi o que ocorreu no caso do Celso, né? Pessoas, de alguma maneira associadas ao crime, apareceram mortas, né? Foram mortas ou apareceram mortas. Outras 3 pessoas também morreram. Um amigo de Dionísio Aquino Severo, identificado como Sérgio Orelha. O investigador Otávio Messier, que ligou para Dionísio antes do sequestro. E o delegado Josimar Ferreira, que registrou a morte do prefeito. Coincidências também marcaram as investigações sobre o assassinato do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, 1 ano antes da morte de Celso Daniel. Para a polícia, Toninho foi vítima de um assalto, mas a família também acredita em crime político.